Com uma soma total de 30 anos, Mugabe se destacou como um dos ditadores com mais tempos no poder. Mesmo com discórdia dentro do seu regime, ele se manteve firme no poder até que foi obrigado pelos militares a abandonar a presidência. Mugabe, ao longo de sua trajetória, deixou muitas insatisfações no país e também trouxe grande pobreza. Mugabe morreu em 6 de setembro de 2019 aos 95 anos em Singapura. Afinal de contas, como Mugabe subiu tanto assim na escalada hierárquica de seu país? Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e saiba que neste vídeo você vai saber como Mugabe escalou e manteve-se no poder até 2017. O pai é um carpinteiro da aldeia e ele um aprendiz missionário que outrora vinha ganhar uma bolsa de estudo para a África do Sul, e nessa altura ele foi apresentado à política nacionalista. Entre 1956 a 1960 lecionou em Ghana. Mugabe retornou à Rodésia em 1960 e em 1963 ajudou o reverendo Damaning Sithole a formar a União Nacional Africana do Zimbábue, a ZANU, como uma dissidência da União Popular Africana do Zimbábue, a ZAPU de Joshua Nkomo. Em 1964 ele foi preso e ficou 10 anos encarcerado por subversões de discursos. E aí ele se formou em Direito por correspondência. Ainda na prisão ele liderou um golpe de Estado destronando Sithole como líder da ZANU. E no final deste mesmo ano ele foi libertado da prisão. Na Guerra Civil, Mugabe foi um dos líderes que lutou contra a maioria branca ao lado de Nkomo, da Frente Patriótica PF do Zimbábue, operando a partir das bases dos vizinhos Angola, Moçambique e Zâmbia, até que em 1979 é chegada a novas negociações e organizada a primeira eleições parlamentares supervisionada pelos britânicos em 1980. O partido de Mugabe, agora usando o nome de ZANU-PF, obteve êxito com uma vitória esmagadora sobre os outros partidos negros e ele se tornou primeiro-ministro. Seguindo cursos pragmáticos como primeiro-ministro, Mugabe tranquilizou os fazendeiros e agricultores, já sabendo que eles são cruciais para a economia do país. A estratégia de Mugabe era formar um partido de colisão onde as duas etnias com maior destaque o aceitassem. A ZANU-PF, que atraiu o seu apoio da maioria do povo Shona, e a ZAPU de Nkomo, que atraiu o seu apoio do povo minoritário Ndembele. E ele respeitou as garantias da nova Constituição de representação parlamentar substancial para os brancos. Deu um aumento salarial para os negros, melhores serviços sociais e subsídios para todos. Apesar das medidas tomadas pelo Mugabe, a economia do país declinou profundamente e, como consequência, fazendeiros brancos começaram a emigrar para fora do país. Em 1982, Mugabe expulsou Nkomo do gabinete de colisão e conflitos étnicos entre Shona e o Ndembele subsequentemente perturbaram o país. Um sonho antigo era de fazer o Zimbábue um país socialista de partido único. Em 1984, a ZANU-PF realizou um congresso, fez do Mugabe seu líder em conteste e criou uma nova estrutura partidária com um comitê central e um politburo que foram projetados para governar o partido e o Zimbábue. Em 1987, os partidos de Mugabe e Nkomo fundiram-se num sob-nome de ZANU-PF e, como primeiro secretário do novo partido, Mugabe manteve o controle absoluto sobre ele. Em 1987, se tornou o primeiro presidente do país e conseguiu com êxito fazer o governo de partido único. Em 1997 foi eleito presidente, marcado com intimidações e violência, mas mesmo assim ele se tornou presidente. Uma crescente agitação se registrou nos anos 90. Ele ainda enviou tropas para a República Democrática do Congo para lutar contra os rebeldes para ajudar o seu homólogo Laurent Kabila. Mais adiante, no ano de 1998, ele anunciou que os membros do seu gabinete e ele teriam um aumento salarial, mesmo com o estado da economia do país. Após esse anúncio, ocorreram distúrbios e muita agitação no país. Por outro lado, as facções dentro do partido começaram a pressionar cada vez mais, até que surgiu a primeira oposição, a Mudança Democrática, chamada de MDC, formada em 1999, liderado pelo Morgan Tsvangirai. No ano seguinte, em 2000, o MDC ganhou metade dos assentos do parlamento, deixando mesmo assim Mugabe com uma vitória de maioria, manteve o controle do Zimbábue. Depois disso, reformados e veteranos de guerra surgiram com a ameaça de ocupar as fazendas de propriedades brancas. Mugabe nada fez, e assim muitas fazendas foram ocupadas por indivíduos que nada sabiam sobre a agricultura e as tensões no país se multiplicaram ainda mais. Depois das eleições de 2002, que também foi marcada por violência, foi aprovada uma lei no país que permitiu o confisco de algumas fazendas. Infelizmente, as fazendas começaram a ser reivindicadas pelos indivíduos que não possuem nenhuma propriedade intelectual agrária.
Não estando em boas mãos, começou um declínio sem precedentes, trazendo muitos prejuízos para a população. Com a seca, a escassez de alimentos se instalou no país. Então Mugabe foi desacreditado, mas ele se torna agressivo. A imprensa foi regularizada, a oposição perseguida e espancada até a morte. Um programa de demolição de propriedades não legais foi implementado, deixando milhares de zimbabueanos desabrigados. O país continuou em uma queda livre, chegando até em 2007 a maior taxa de inflação do mundo, a maior taxa de desemprego também do mundo. Produtos básicos se tornou muito difícil de se obter, como alimentos ou combustível. Por outro lado, a administração de Mugabe começou a ser ferozmente criticada a nível mundial. E mesmo assim, nas eleições de 2008, foi posto como cabeça de lista do seu partido, e a popularidade dele lá dentro só aumentava. Meses antes das eleições, a economia começou a sua queda vertiginosa, atingindo uma taxa de inflação de 100.000%. Surgiu uma fraqueza no apoio ao Mugabe. Simba Makani, o ex-ministro das Finanças e membro da ZANU-PF, anunciou a sua concorrência contra Mugabe. E MDC com Tsvangirai, como candidato presidencial, viu sua popularidade crescer em todo o país. As eleições presidenciais parlamentares e locais aconteceram em 29 de março de 2008. No princípio, com os resultados provisórios, os votos estavam a favor de Tsvangirai e para MDC. Com o passar dos dias e uma divulgação lenta e parcial dos resultados parlamentares, todos começaram a pensar que Mugabe estava a manipular os resultados a seu favor. Até que em 2 de abril surgiram resultados apurados pela MDC que indicava que Mugabe tinha perdido as eleições. A ZANU-PF rejeitou veementemente os resultados. Os resultados oficiais nunca tinham sido divulgados até 2 de maio, e os resultados diziam que Mugabe tinha recebido só 43% e Tsvangirai 47% dos votos. Sob o pretexto de que nenhum dos candidatos tinha maioria, iriam para o segundo turno, marcado para 27 de junho. Semanas antes de 27 de junho se instalou uma grande violência no país, onde a oposição dizia que Mugabe patrocinou. Do outro lado, o governo dizia que a oposição tinha patrocinado tudo isso. Ainda assim, a violência se agravou bastante, culminando com a detenção de Tsvangirai e seus apoiadores e funcionários do MDC junto com os agentes dos Estados Unidos da América e Reino Unido que eram responsáveis pela investigação das eleições. Houve suspensão de todas as operações de ajuda humanitária no país. Mugabe deu uma declaração que deu a entender que não cederia à presidência. Umas semanas antes do segundo turno, Tsvangirai veio a público e declarou que já não ia concorrer no segundo turno, alegando que a atmosfera de violência no país seria o maior motivo. Ainda assim, as eleições foram feitas, sendo declarado que Mugabe tinha vencido as eleições mesmo com indícios de fraude. Com a realização do segundo turno, teve como resultado uma condenação internacional, principalmente dos governos africanos que apoiam Mugabe, apelando para a ZANU-PF e a MDC partilharem o poder. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, patrocinou negociações lideradas pelo presidente sul-africano Thabo Mbeki entre Mugabe e Tsvangirai e Arthur Mutambara, líder de uma facção dissidente do MDC. O acordo só foi assinado depois de algumas semanas, assinado pelos 3 líderes em 15 de setembro de 2008 e foi conhecido como Acordo Político Global. O acordo dizia que Mugabe permaneceria na cadeira de presidente e cederia algum poder para Tsvangirai, que seria primeiro-ministro. Mutambara atuaria como vice-primeiro-ministro. O tempo foi passando e entre Mugabe e Tsvangirai não tinha um acordo, impossibilitando a partilha do governo, já que não chegava ao meio termo de como alocariam os ministérios mais importantes do país, entre a ZANU-PF e a MDC. As negociações ficaram paralisadas e do outro lado a SADC continuava com as suas tentativas de fazer com que as negociações voltassem. E a situação se agravava cada vez mais e prejudicava a condição econômica e humanitária no Zimbábue. Também dezenas de apoiadores da MDC, ativistas dos direitos humanos, desapareceram e a direção do MDC alegou que eles haviam sido sequestrados por forças da ZANU-PF e aliados do governo. Com tantas atividades suspeitas dentro do país, os apoios internacionais da partilha do poder começaram a enfraquecer, com algumas críticas pedindo o impeachment de Mugabe. Ele, o estadista, se negou terminantemente de fazê-lo, dizendo, abre aspas, eu nunca me renderei. O Zimbábue é meu, eu sou zimbabueano, Zimbábue é para os zimbabueanos.
Pouco mais para frente, ele ameaçou criar um governo por conta própria, se ninguém quisesse. Só em janeiro de 2009, já sob pressão da SADC, Tsvangirai concordou se juntar com Mugabe. Apesar das dúvidas, foi empossado como primeiro-ministro em 11 de fevereiro de 2009. Denúncias contra os direitos humanos eram feitas sempre pelo primeiro-ministro. Nos anos seguintes, a acrimonia continuou em muitos assuntos, entre eles a elaboração de uma nova Constituição. Mesmo com várias discussões, os partidos concordaram, até que em 2013 o projeto foi aprovado via referendo e foi sancionado pelo Mugabe em maio de 2013. No final daquele mês, Mugabe convocou as eleições para o dia 23 de julho. Resultando na vitória de Mugabe com 61% dos votos. Então Mugabe foi empossado em 22 de agosto de 2013. Com tudo isso, Mugabe envelheceu na presidência. Em 2013, quando ele ganhou o mandato, já somava 89 anos de idade e todos ficavam se perguntando qual é o plano dele de sucessão e por quanto tempo ficaria no poder. Ele evitou qualquer discussão sobre esse assunto, pensando que era imortal. Com sua fraqueza e a sua saúde, que cada ano se tornava mais delicada, começou a surgir especulações dentro do partido, com facções se desenvolvendo à medida que membros do partido tentavam acumular apoiadores e se posicionar e reivindicar o poder. Durante muitos anos, Joichimo Juro foi considerado um dos principais candidatos à presidência e à sucessão a Mugabe, sendo ele um célebre veterano de guerrilha contra o governo de maioria branca e foi um dos 2 vice-presidentes do Zimbábue. Em 2014, a esposa de Mugabe lançou farpas graves e, como consequência, ele foi demitido da vice-presidência em 2014 e expulso do partido, tirando assim um concorrente à presidência. Emmerson Mnangagwa também foi um dos candidatos, já que ele foi substituto de Josi. Também sendo visto como uma ameaça, a primeira-dama do país agiu conforme uma verdadeira tirana, jogando agressões verbais, até que em 2017 ele foi expulso do cargo de vice-presidente do partido. Na época fugiu do país. Grace, que só havia se tornado ativa na política em 2014, conseguiu ascender rapidamente, garantindo um cargo influente como chefe da Liga Feminina da ZANU-PF no final de 2014, o que a tornou automaticamente membro do poderoso Politburo da ZANU-PF. Ela também ganhou o apoio do G40, um grupo de jovens líderes da ZANU-PF e da Liga da Juventude da ZANU-PF. Com a demissão de Mnangagwa, ela conseguiu se posicionar com o apoio do marido como a única candidata a sucedê-lo como presidente. A deposição de Mnangagwa parecia ter cruzado uma linha com os militares. No entanto, em 13 de novembro, o general Constantino Chiwenga, chefe do exército do Zimbábue, ameaçou intervir se a ZANU-PF não parasse de expulsar os respectivos veteranos da libertação do partido. A intervenção ocorreu na madrugada de 15 de novembro de 2017. Os militares tomaram o poder e colocaram Mugabe em prisão domiciliar. Em discurso televisionado, um porta-voz militar enfatizou que a ação militar não foi um golpe, mas uma operação para atingir os criminosos que cercaram Mugabe e foram responsáveis pelos problemas econômicos e sociais do país. Depois de levá-los à justiça, a situação voltaria ao normal, prometeram os militares. O porta-voz também disse que a segurança de Mugabe e sua família está garantida e que Mugabe ainda é o presidente e comandante em chefe. Os militares começaram a procurar e prender membros do gabinete de Mugabe, bem como líderes proeminentes do G40 e apoiadores de Grace. Quaisquer sinais persistentes de apoio visível a Mugabe entre a população em geral começou a evaporar, quando milhares de zimbabueanos saíram às ruas em manifestações pacíficas pedindo a sua demissão. O apoio dos membros do partido também se dissipou. Em uma reunião do Comitê Central da ZANU-PF em 19 de novembro, os membros votaram para remover Mugabe como líder do partido e substituí-lo por Mnangagwa. O comitê também votou para remover Grace de seu cargo de chefe da Liga das Mulheres e expulsou ela e muitos de seus apoiadores do G40 do partido. Além disso, a ZANU-PF pediu a renúncia de Mugabe, ameaçando destituí-lo se ele não renunciasse voluntariamente. Em 21 de novembro de 2017, depois que Mugabe não atendeu os seus pedidos de renúncia, a ZANU-PF iniciou um processo de impeachment no parlamento, incluindo as suas acusações que o presidente havia permitido que a sua esposa ganhasse injustificadamente o poder e que ele não era mais capaz de cumprir seus deveres como presidente. No mesmo dia, Mugabe enviou uma carta anunciando sua renúncia, com efeito imediato. Mnangagwa, que havia sido escolhido pelo Comitê Central da ZANU-PF para cumprir os restantes do mandato de Mugabe, retornou ao país no dia seguinte. Ele tomou posse como presidente interino do Zimbábue em 24 de novembro de 2017. Mais tarde foi realizado umas eleições como cabeça de lista da ZANU-PF foi Mnangagwa. Saiu vitorioso e continua a governar o país até aos dias atuais.